Podcast PVC, feito para você. Estamos ao vivo mais uma edição do podcast PVC. Feito para você. Rapaz, profissional já. Então, hoje chegando a 60 edições, hein? Um número histórico, hein? O Fábio tá ao vivo de Porto Alegre, Fábio, é isso? Isso, Porto Alegre. Até queria falar, né, sobre a formação, uma das formações do Fábio, né, que é a economia, e como é que um economista já era, né, apaixonado por futebol, imagino eu, mas como é que um economista foi parar tanto no futebol, tanto que tem até, se eu não estou enganado aqui, ó, uma licença de treinador da CBF, licença B, né, tem a C, tem a B, e tem uma aqui de treinador em Lisboa, Portugal. Como é que um economista tá tão, né, envolvido no futebol? Conta um pouco como é que é esse teu envolvimento com esse esporte que a gente tanto é enlouquecido. Rafael, eu acho que são oportunidades na vida, né? Hoje em dia, no passado, por exemplo, meus pais se formaram como professores e terminaram como professores. Hoje, as pessoas têm várias profissões ao longo da vida e a gente precisa ser conhecedor de vários assuntos, de várias vertentes. Eu me formei em economia, mas sempre gostei de futebol, desde pequeno eu sou gremista. E lá pelos 18, 20 anos, eu comecei a pesquisar a história do Grêmio. Eu queria ver os jogos e as fichas dos jogos, eu gosto muito de história. Até porque meu pai era professor de história, então eu tenho uma ligação com isso, gosto de ler bastante. Eu comecei a pesquisar o Grêmio. E a cada vez que eu passava por um período, coisas ricas, fatos curiosos e interessantes surgiam. E aí eu criei gosto por isso e comecei a pesquisar. Então, de lá para cá, eu venho pesquisando a história do Grêmio. Em 82, a minha mãe me deu um título de sócio patrimonial do clube. E eu passei a estar mais inserido no processo. Mas a relação com o futebol foi que, assim, eu sempre pensei que a gente deve ter um planejamento de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Até para a gente saber aonde a gente quer chegar. E inúmeras vezes eu vi dentro do Grêmio, como qualquer outro clube do Brasil, não tem planejamento algum. O presidente assume e a partir daí faz o que dá na cabeça dele. Exatamente. E eu sempre procurei fazer um projeto longínquo para o Grêmio. E numa determinada ocasião, eu conheci um empresário aqui de Porto Alegre que também tinha essa mesma ideia, esse mesmo pensamento. E a gente começou a construir um projeto de gestão para o Grêmio. E oferecemos, na época tinha o lançamento da candidatura de presidente no final do ano, isso foi em 2012, em março de 2012 nós apresentamos esse projeto para o Fábio Koff. Sim. E o presidente Fábio Koff, multicampeão pelo Grêmio, que estava tentando retornar à presidência, e ele estava disputando uma eleição, embora ele tenha conquistado tudo com o Grêmio, ele estava disputando uma eleição com o Paulo Odoni. Naquela ocasião, o Paulo Odoni estava inaugurando a Arena. Então, o acerramento político e o voto a voto foi disputado até o final. E nós apresentamos esse projeto para ele e ele gostou, porque vinha com a experiência dele e algo moderno, que era um planejamento a longo prazo. Sim. A partir daí, o projeto foi tão bem constituído, ele me convidou para ser o secretário-geral da campanha. E aí nós coordenamos a campanha, ganhamos a eleição, e ele me convidou para ser secretário-geral do Grêmio. E eu acabei trabalhando ali, mas eu fiquei pouco tempo por algumas questões em relação ao treinador Luxemburgo. Sim. Só que a partir daí eu comecei a criar gosto por isso. E comecei a me especializar. Então, quando eu falo, tu tem vários cursos e tal, mas o que eu entendo? Eu sempre quis ser gestor de futebol. E a maior parte dos gestores de futebol que eu conheço não tem preparação alguma. Então eu disse, poxa, como é que eu quero ser um gestor de futebol sem conhecer o meu meio? Então eu comecei a estudar análise de desempenho, eu tenho 2 cursos de análise de desempenho, para quê? Para saber o que aquele departamento pode me trazer de melhor. Psicologia do esporte, direito desportivo. Eu tenho 4 ou 5 cursos de treinadores. Eu não vou ser treinador, mas eu tenho um conhecimento necessário hoje para poder entender
os meandros daqueles meus stakeholders no meu entorno, o que eu posso tirar desses profissionais? Então, foi por isso. E assim, fui criando gosto. Fiz um pós-graduação na Universidade de Viçosa, que é a única faculdade aqui no Brasil que tem uma especialização em futebol, né? Que é muito conceituado, inclusive, o professor Israel Teodo, ele muitas vezes já esteve em Portugal aí com o professor Júlio Garganta. Então, é uma universidade extremamente renomada e a gente continua aprendendo. Agora, a transmissão dos jogos acaba tirando o torcedor do estádio, né? Isso que a gente estava falando. Agora, o Campeonato Paulista e o Campeonato Carioca vão ser exibidos gratuitamente no YouTube. Claro, não todos os jogos, vão ser jogos específicos, um jogo por rodada, né? E isso sim, eu acredito que está se tornando normal, e não vai ser a longo prazo, vai ser a curto prazo, tanto que os 2 maiores campeonatos, vamos dizer assim, né, do país, né, do Brasil, vão ser transmitidos aí gratuitamente pelo YouTube, onde o torcedor vai poder fazer o que o Ash fez, vai poder estar no estádio e com o celular assistindo o jogo, o replay, né, que nós, quando íamos no estádio, né, antigamente não tinha replay, agora o Yesh estava assistindo o jogo com replay. Pô, que isso. Replay tu assistia no outro dia, né, Rafael? Né? Nossa. E eu lembro que eu ficava procurando, né, na transmissão, onde estava eu e meu pai. Assim, olha lá, ó, ali eu estava sentado assistindo o jogo. Já te aconteceu alguma vez, Rafael, de tu estar no estádio e perder o gol? Já. Comigo também já aconteceu já. Já, e eu lembro que muitos faziam isso porque iam buscar cerveja, ou ia no banheiro, e aí voltava, deu o gol. Aí eu falava, ó, foi tu sair, deu o gol, então volta lá que dá outro gol. É isso mesmo, cara. Bom, então, se a gente quiser conversar mais sobre esse assunto, agora que eu trouxe do Carioca e do Paulista no YouTube, beleza. Mas eu estava engatilhando aqui uma pergunta para o Fábio na questão da Arena, né, do Grêmio, porque desde 2012, né, da inauguração, naquele jogo com o Hamburgo, depois de 2013, o Fábio Koff já começou a tratar a compra definitiva da Arena. Hoje a gente vai fazer aí 10 anos, né, em dezembro, que inaugurou a Arena, e até hoje eu não sei como é que está isso. O Fábio, acho que é muito mais informado do que nós, vai poder trazer. Falta muito, falta pouco para o Grêmio assumir de vez a Arena? Ela já esteve mais próxima. Hoje eu acho que ela está bem distante. Eu te diria assim, Rafael, como se eu fosse um gestor, deixaria do jeito que está até terminar os 10 anos. Sim. E bola para frente. Por quê? O ano passado, o Grêmio foi o único clube do Brasil que não teve prejuízo com bilheteria. Olha. Por quê? Porque o ônus, o que acontece, acho, no modelo do Grêmio, a receita da bilheteria é para a Arena Porto Alegrense, a gestora do estádio. Ou seja, como não tivemos público devido à pandemia, vários clubes tiveram despesa, tiveram uma despesa nesta conta contábil da bilheteria, em virtude de ele ser o receptor desse dinheiro, do recurso ser dele. No caso do Grêmio, não. Então, quem teve prejuízo foi a OAS, a Arena Porto Alegrense. Entendeu? Porque todo o estádio tem uma conta mínima para ficar no 0-0, para a partir daí dar lucro ou dar prejuízo. Como não tinha acesso ao público no estádio, todos os jogos eram deficitários. O problema é da gestora, não é do Grêmio. Eu lembro que eu fui lá uma vez, a gente teve uma reunião lá, o pessoal da Grêmiopédia, né, que eu faço parte voluntariamente, tivemos uma reunião lá dentro com o Memorial, né, o pessoal do Memorial nos recebeu super bem e tal. Depois a gente foi até o pessoal da comunidade. Isso, E depois a gente teve acesso ao pessoal da comunicação, né, na época foi o narrador, que agora me fugiu o nome. Oliveski? Esse mesmo, Cristiano Oliveski, que nos recebeu lá super bem, mostrou como é que funciona a parte lá, o escritório lá onde fica o pessoal que faz o Facebook do Grêmio, YouTube do Grêmio e tal, todas as redes sociais, o site, inclusive. E aí
a gente teve acesso à sala do presidente, onde estava a taça da Libertadores 2017, e eu não lembro quais outras taças, é que essa chamou mais atenção. E aí, a gente conversou sobre isso, né, da arena e tal, porque o dono lá dono não, né, vamos dizer, o diretor lá dentro da Arena Porto Alegrense, que é uma empresa criada pela OAS, né, o diretor lá é um ex-funcionário da RBS. Eu tô mal de lembrar nomes hoje. Claro, Gilberto Claro. Ele era, na época, vamos dizer, o diretor, né, da Arena Porto Alegre. E aí a gente conversou sobre isso e tal. E aí a gente chegou a essa conclusão de que não era ruim para o Grêmio não ser, né, o gestor do estádio. E agora eu lhe pergunto, Fábio, quando, e eu acredito que isso vai acontecer, né, o Grêmio vai assumir um dia a Arena, o que vai ser benéfico para o Grêmio? Porque hoje não está ruim, mas o que vai melhorar sendo o gestor, o clube sendo o gestor do estádio? Eu até te digo assim, Rafael, reforçando a questão que eu coloquei agora, que eu acho que hoje, nesse momento, não é interessante, até porque tem muitas questões jurídicas ainda envolvidas, porque a construtora OAS, ela entrou em recuperação judicial e está dando um eco, né? Sim, do Yesh. tá dando eco. Infelizmente o Yesh não tem fone ainda. Em um ano de podcast, o Yesh não tem fone. Vamos comprar um fone pro Yesh. Ai, meu Deus do céu. A OAS entrou em recuperação judicial e isso prejudicou muito essa negociação, até porque era de responsabilidade da construtora OAS fazer todo o entorno, as benfeitorias do entorno do estádio. Isso até hoje não foi realizado. Vai fazer 10 anos. Só que respondendo também a tua pergunta com outro quesito, além de a OAS, o aparelho Arena, desde 2012, é deficitário. Todos os balanços foram negativos. Sim. Tá? Mas eu te respondo de uma outra forma e de uma forma profissional. Ainda bem que o Grêmio não tem a gestão da Arena nesse momento, porque o Grêmio não sabe fazer. O Grêmio não tem um departamento de marketing, né? Ele tem um departamento de marketing, mas é totalmente ineficiente. Eu sempre costumo dizer que não tem um departamento de marketing, que é a mesma coisa. Exato. Nós temos um departamento de marketing extremamente ineficiente. Nenhuma das lojas, ou quase nenhuma das lojas da Arena é ocupada por alguém. Então, aquilo ali seria um grande elefante branco que o Grêmio não saberia administrar e teria um prejuízo gigantesco mês a mês. Verdade. Só para ter uma ideia, para vocês dois terem uma ideia, para abrir a Arena, não importa contra quem, para abrir a Arena para um jogo, o custo é R$380 mil. Não. Só para abrir o jogo? Só para abrir o jogo. Ui. Fora a arbitragem. Mas qual que é o lucro, fora a arbitragem, tá ligado? Não, daria lucro se tu soubesse trabalhar Arena e Grêmio, porque desde o início elas brigam, as duas partes brigam. Tu fazer um plano de sócios efetivo. O modelo de negócio do Grêmio foi muito ruim, porque a partir de 26 mil pessoas dentro do estádio, o Grêmio paga por torcedor dentro do estádio. Nossa Senhora, é bizarro isso. Hoje, deixa como está, na minha modesta opinião. Sim. Espera encerrar o contrato e, quem sabe, lá na frente a gente tenha profissionais capacitados para gerir aquele aparelho. Com muitas lojas, trabalhar ali 24 horas, com um entorno bem urbanizado, onde aquelas pessoas não tenham medo de ir no estádio, porque não é escuro, não vão ser assaltadas. Exatamente. A parte sanitária e urbanística daquele local ali, bem feito, bem organizado, que não alague em dia de chuva, entendeu? Eu acho isso importante. E acho que tu estava comentando agora que tu fosse no jogo do Porto. E aí o Rafael fez o mesmo comentário ali da questão dos streamings novos, e aí eu pergunto para vocês, qual o incentivo te leva para um jogo de futebol no Brasil? De sã consciência, tu não vai. Em primeiro lugar, o jogo começa às 9h45 da noite. Nossa, horrível. O jogo termina depois da meia-noite. Vocês são daqui, conhecem. Eu não tenho um trânsito eficiente para levar aquele cidadão para casa.
ele chega em casa às 2 da manhã, às 8 ele tem que trabalhar. Eu não tenho segurança, eu vou comer um lanche lá, custa uma fortuna, entendeu? Vai levar o teu filho, vai comprar uma pizza e um refrigerante para ele, acabou o orçamento do mês. Acabou. Não tem onde O ingresso deixar o é caro. O espetáculo é ruim. Né? Tu não tem atrativo. E aí eu te digo o seguinte, ó, o mesmo jogo às 9h45 da noite, eu tô na minha casa, eu ligo a televisão, eu assisto o jogo, quando terminou o jogo, eu aperto um botão, desliguei a televisão, eu posso ir dormir. Eu como dentro da minha casa, eu tenho alternativas de coisa, eu posso convidar amigos. Eu tenho muito mais atrativo hoje para não ir do que para ir. Verdade. Sim. E aí até um contrassenso agora, o que eu vou dizer, porque muitos clubes, isso não é dito de forma efetiva, mas eu garanto e te digo, muitos clubes torcem hoje para o torcedor não ir no estádio. Por quê? Porque se eu levar torcedor para o estádio, eu tenho maior custo com segurança, com iluminação, manutenção. Primeiro lugar. Segundo lugar, se o cara ficar em casa, vai que ele queira ver o jogo, ele compra o pay-per-view e me dá mais uma receita. É verdade. Outra coisa, cara, aí é caro, né? Os ingressos são caros. Cara, o espetáculo que você falou também, tá feio demais você assistir um jogo do Brasil, do Brasileirão ou do estadual, meu Deus do céu, dói os olhos às vezes. Você assiste porque você ama mesmo o clube. É a paixão. É a paixão, né? E, cara, você tá em casa com sua família, e se você não tem família, você tá debaixo da coberta com o celular aqui, ó, na sua cara, assistindo. Acabou o jogo, desligou e dormiu. Então, no Brasil, de fato, tá mesmo difícil. Eu não sei o parâmetro do que é o custo de vida aí, mas eu vou te dar um exemplo, tá? Tivemos um jogo, agora na semana passada, horroroso, por sinal, entre Grêmio e União Frederiquense pelo Campeonato Gaúcho. Perdeu, não foi? 2-0? Perdeu o jogo. 3-1. 3-1. Tu já ouviu falar nesse União Frederiquense? Nunca vi na minha vida. Só sei que tiraram onda de mim, os portugueses me zoando. Eu nem sendo gremista. Ele é de de uma cidade de Frederico Westphalen. O clube estava na 2ª divisão do Campeonato Gaúcho, subiu para a 1ª divisão. Sabe qual é o valor do ingresso? Me fala. R$150. O quê? O que dá mais ou menos para vocês 25 euros. Para tu assistir um jogo ruim em Frederico Westphalen contra o Grêmio. Ou seja, o clube assim, ó, nunca mais vão jogar contra o Grêmio, é um evento, é a Madonna que está vindo e custa 150 pila. Mas é assim que hoje o torcedor, o consumidor é tratado. Sim, assim já faz um tempo, né? Faz tempo. Ô, Fábio, você ia pagar ontem R$60 para assistir um Porto e Lazio pela Europa League. 10 euros? 10 euros. Pois nós não precisamos mais falar sobre esse assunto. É só tu ver financeiramente. Cara, eu fiquei abismado agora, R$150, mano. Tá ligado? É um absurdo, mano. Pra mim é um absurdo, tá ligado? É R$150 para tu sentar no cimento e ver o jogo. Pois é, cara. Lá choveu, não caiu uma gota em mim. Nós não estamos falando em transporte, comida, nada. É R$150 para tu sentar no cimento. O conforto que não tem para assistir um jogo lá dentro. Não, o conforto é o cimento. O conforto é exatamente, o conforto é o cimento. Meu Deus, cara, o Brasil tá muito feio, né? Em questão de tudo e também no futebol, né, cara? Meu Deus do céu. Aí assim, não dá incentivo nenhum, cara. Não vou E assim, ó, só para quem não me conhece, daqui a pouco tá achando que eu tô fazendo muita crítica. Assim, ó, eu tento analisar de uma forma gerencial. Entendeu? Sim, claro. Eu não preciso te extorquir para tu ir num jogo como se nunca mais tu fosse. Eu deveria te conquistar e te fidelizar para que tu fosse meu cliente sempre. Sim, exatamente. Fazer algo mais agradável. E assim, mas aí o que acontece, né, Rafael? O jogo é 9h45 da noite porque eu tenho que privilegiar a novela. Cara, isso é uma merda. Eu deixo de colocar jogos do Campeonato Brasileiro, isso vai acontecer esse ano, Yash,
Nós não teremos jogos em TV aberta quarta-feira de noite, porque eu preciso passar o Big Brother. Nossa, cara, isso é muito bizarro. Nada contra o Big Brother também. Eu não assisto, Não, mas, mano... eu só tô querendo te dizer como o futebol está sendo tratado economicamente. Os mandantes... Pelos gestores, inclusive pelos presidentes e conselhos dos clubes. Caramba, porque eles que cara. fazem o espetáculo. Uhum. Entendeu? Tu sabe, rapidinho, te contar a história. Os jogos aqui no Brasil, de noite, eram geralmente às quartas-feiras e às 9 da noite. Uhum. Sabe por quê? Que passou das 9 para as 9h45, historicamente? Deixa Pode eu ver, pensar. Rafael, quem gosta das pesquisas, dá uma olhada nos jogos do Grêmio. Antigamente, eram todas as 9 horas da noite. Por que tudo é 9h45 agora? Sabe por quê? Porque a Globo tinha uma novela e o que aconteceu? A Manchete, na época, colocou aquela novela Pantanal. E foi o maior sucesso de audiência. Foi. E o Pantanal, a Manchete fez o seguinte, ó, ela deixava rolar a novela para depois que terminava a novela da Globo. Então os caras saíram da Globo e eu tô para a Manchete. E aí ela começou a estender mais, e até as 9h30. Nossa. O que a Globo fez? Aumentou o horário do Jornal Nacional, que era de 15 minutos para quase 1 hora, estendeu a sua novela para ficar no mesmo horário da Pantanal e jogou as partidas para 9h45 e a partir daí ficou. Caramba, cara. É tudo... É uma máfia, cara, de burros, tá ligado? Uma máfia de idiotas. Infelizmente. E eu, né, presenciei muito essa história de chegar em casa tarde, né? Sim, eu também. E isso era constrangedor, assim. Na época, claro, eu não trabalhava, né? Tinha menos de 18 anos. Mas era constrangedor, assim, a situação, né, do torcedor. E até hoje, né, ele é tratado assim. E a questão ali de clube pequeno quando recebe o grande, né? Eu imagino que seja em todo o país assim, né? Lembro muito bem lá em Novo Hamburgo, quando chegava o Inter e o Grêmio para jogar lá, os ingressos eram muito mais caros. E é bem isso, né? É um evento do ano, é onde eles tentam tirar o dinheiro para pagar o salário do ano todo. E só que é uma maneira equivocada, porque eu concordo plenamente em todas as palavras que o Fábio disse e sempre pensei assim, que tu tem que, na verdade, fidelizar o teu torcedor. Por exemplo, eu nasci em Novo Hamburgo, mas fui torcer pro Grêmio. Por quê? Porque em Novo Hamburgo eu não me sentia motivado, né, a participar dos jogos. E aí, quando vinha o Grêmio, né, para poder assistir o Grêmio, aí eles iam lá em cima e, não, agora é tantos reais. Então, acaba que o torcedor de clube pequeno, né, porque nasceu na cidade, tem que ser muito realmente apaixonado. Esses dias a gente fez um podcast com o torcedor da Portuguesa, né, que está vivendo aí uma fase que não está nem na Série D, ela está sem série no momento. Meu Deus, é triste. O torcedor do Grêmio está triste com o Grêmio na B, então o da Portuguesa está o quê? Nem série tem. E aí a Portuguesa, né, ela sofreu muito nos últimos anos com isso, de não ter público, porque o torcedor chegou um momento que ele não vou ir, porque não dá mais. Só que eu sei que tem os torcedores fiéis da Portuguesa que vão lá, que são esses apaixonados mesmo, que o pai ensinou desde pequeno, não importa em que série está o clube, nós somos portugueses. Isso que tu tá te referindo a um clube de cidade grande. Sim. E bem localizado, na beira do rio ali, como é que é o nome do rio? No centro, Rio Tietê. Isso. Eu passava lá todo dia, praticamente, cara. Nossa, eu amava. É do lado da estação Ipiranga, não? Não, é perto da estação... Esqueci o nome. Cara, é que morei lá 20 anos em São Paulo, já nem me lembro mais. Mas é do lado, cara. Tipo, agora vocês muito bem imaginem localizado. assim, ó, o que a gente vê hoje de cenário no interior do estado. Eu vou te dar um exemplo. Tá? Bagé. Eu tenho o Bagé e o Grêmio Bagé. Isso. Em Santa Maria, eu tinha 3 clubes. Em Rio Grande, eu tinha 4 clubes. Em Pelotas, tem o Brasil, o Pelotas, Farroupilha. Então, tu imagina só, tu não tem campeonato atrativo algum, tu não tem calendário anual,
Nossa. Todos torcem ou para Inter ou para Grêmio. E, além do mais, tu já não torce mais para o teu time, porque tu tá na frente da televisão vendo Bayern, Ajax, PSV, Real Madrid. Não tinha isso. Uhum. Tá me entendendo? Tu não é mais torcedor do clube, tu tem simpatia. Eu tenho simpatia pelo Novo Hamburgo, Rafael, porque tu é da cidade, mas tu é gremista. Sim. Uhum. E o teu segundo clube é um clube do exterior. Tu não é mais um apaixonado, porque o meu pai era do União Frederiquense, por exemplo, e agora eu também sou. Não. Tu é gremista ou colorado, e ainda é apaixonado ou é um simpatizante de um clube do exterior. É verdade. E tu vai no estádio, eu não estou dizendo que são todos, mas a maioria, tu vai no estádio na torcida do União Frederiquense porque tu quer ver o Grêmio, porque tu quer ver o Inter. Fico muito contente pela essa amizade que está surgindo aí, fico à disposição de vocês para qualquer coisa que eu possa, dentro da minha possibilidade de ajudar. Fico muito feliz pelo canal de vocês ser mais um canal que fomenta o futebol, seus diversos assuntos. Acho muito bacana isso. E agradeço de coração aqui ter participado, gostei bastante. Já passamos aqui de 2 horas. Deixa eu ver aqui, meu Deus. Muito legal, muito legal. Fico muito feliz por ter participado e ser escolhido por vocês para participar desse episódio. E contem comigo sempre. Valeu, fiquem ligados aí nas próximas edições de Podcast PVC. O Podcast PVC, como é que é mesmo, Yesh? É feito para você.